Mas daqui a pouco eu volto com o HG. Deixa eu só passar pro lado do Cruzeiro aqui, só para falar uma coisa. Eu acho que muito torcedor vai vibrar. Fico muito triste com uma notícia dessa. O zagueiro Zé Ivaldo, ele mesmo, o zagueiro Zé Ivaldo, bateu a meta de jogos e vai ficar em definitivo no Santos. Amém, igreja? Amém. 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 Valu, Zé Ivaldo não volta mais pro Cruzeiro. E aí, muito triste? Pra quem? Não sei. Só levantei a bola. Não, igual aquela música, né? Escuta aí o barulho do eu só pergunto aqui, pô. Não, acho que ele tá fazendo uma boa temporada nessa parte agora. Calma, espera. Se der um momento, o Elton não vai. Você queimou lá. Eu só te olhei, não falei nada. Você só te olhei e já me... Mas o olhar diz muito, já Thiago. se entregou. O olhar diz muito. Então, assim, ele agora tá vivendo um momento, foi titular, inclusive, no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o Zé Ivaldo, ele teve um papel muito importante na campanha do Cruzeiro de 2022, quando ele formou aquele trio de zaga lá com o Eduardo Brock e também com o Lucas Oliveira, e ali eles fizeram um time que acabou se capacitando para fazer aquela campanha que foi importante para o Cruzeiro em 22. Depois, até em 24, tem um período que o Cruzeiro vai bem com o Seabra no Campeonato Brasileiro, e ele forma a zaga ali com o João Marcelo, e ele também é importante, enfim, termina o ano em baixa com o Fernando Diniz. Acho que assim, foi uma passagem boa do Zé Ivaldo. Olhando hoje para o quadro de zagueiros que o Cruzeiro tem à disposição, os titulares, Fabrício Bruno, o Vidalba, o Jonathan Jesus, que ainda é jovem, o próprio João Marcelo, de fato não teria por que se pensar em repatriar o Zé Ivaldo. Eu respeito o jogador, mas acho ele um jogador com qualidade abaixo desses 4 zagueiros que eu citei no Cruzeiro. Então, vai seguir a carreira dele no Santos, né? Acho que um detalhe importante nessa história, Elton e amigos, quando o clube consegue fazer esse tipo de empréstimo para ativar obrigatoriedades de compra em cima de jogos concluídos. É bem interessante, né? Porque não tem o que questionar, né? Claro que cada caso deve ser estudado de uma forma, quando o jogador vai ser emprestado, mas especificamente nesse caso do Zé Ivaldo e também do Marlon, lateral esquerdo, que foi emprestado ao Grêmio e ativou essa cláusula, é uma situação bem importante para o Cruzeiro estudar em outros jogadores que ele vier a emprestar no futuro. Thiago, você tem uma visão diferente da do Valu? Não. Concorda plenamente com ele? Eu concordo. Ele não caberia num próximo ano aqui no Cruzeiro? Você acha que o tempo dele aqui passou, não é o perfil do Leonardo Jardim? Já tinha até passado há um tempo, né, Eltinho? Ele foi, como o Valu disse, importante em 2022, e eu acho que a volta dele ao Cruzeiro se faz até um pouco desnecessário. Eu particularmente, não gostei da última passagem dele pela Toca da Raposa. Para mim, não era um nome que seria útil para esse Cruzeiro de hoje. Ele não foi útil na temporada passada e, para mim, ele também não seria agora com o técnico Leonardo Jardim. Ele não foi útil com o Fernando Diniz, que era um técnico que estava encontrando muitas dificuldades no Cruzeiro. Que ele tem um periodinho com o Seabra, que o Seabra vai bem ali, depois do Mineiro e primeiro turno do Brasileiro. Isso, e depois ele disso, ainda cara, joga o Mineiro, até que ele faz o gol no Clássico na Arena MRV, né, Sim, de cabeça. ali era o Cruzeiro... Sim, foi ano passado. O Cruzeiro pavoroso do Larcamon ainda, né? Então, ano passado ele joga até o fim do ano. Retrasado. É passado. E aí ele é emprestado no início desse ano para o Santos. Isso. E aí, depois que ele é emprestado, sinceramente, algum torcedor do Cruzeiro sentiu falta do Zé Ivaldo de verdade, mesmo no momento em que o Cruzeiro teve dificuldades, porque o João Marcelo estava lesionado. E aí o Cruzeiro tinha 4 zagueiros apenas no elenco. O Gamarra, que não entra em campo desde o dia 28 de maio. O Cruzeiro tinha o Fabrício Bruno, o Lucas Vidalba e o Jonathan Jesus. Nisso, o João Marcelo lesionado. Mesmo nesse momento, algum torcedor sentiu falta, de fato, do Zé Ivaldo? Não. Não tem como. Então, assim, ele não faria diferença alguma no elenco do Leonardo Jardim na próxima temporada e o Cruzeiro tem que agradecer. Foi excelente essa saída e essa venda em definitivo. Ô Thiago, e uma outra questão. No momento, a gente pode usar a frase do Bruno Henrique quando a gente vai falar de elenco do Cruzeiro? Teve uma mudança de patamar. Hoje, quando o Cruzeiro for ao mercado, que possivelmente vai ao mercado para buscar um zagueiro, poderemos ver o Cruzeiro buscar um zagueiro semelhante, é tão complicado, porque é um jogador de seleção brasileira, mas que se aproxima da prateleira do Fabrício Bruno? Ô Eltinho,
pode anotar, o Cruzeiro quer um zagueiro mais, mesmo que seja um zagueiro para ser reserva do Lucas Vidalba, ou que dispute posição com ele. Não explicam ou não falam quem é, de fato, o nome que o Cruzeiro está procurando, ou quais são os nomes que o Cruzeiro procura. Nem o perfil? Mas o perfil é de se é um experiente zagueiro, ou se jovem? Um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. E aí é para que seja reserva ou para que dispute posição com o Vidalba. Porque a tendência do Cruzeiro para 2026 é melhorar. Sim. É melhorar, é fazer com que esse elenco seja ainda mais competitivo. E o Cruzeiro será mais competitivo em 2026. Isso é uma obviedade. É um projeto do Pedro Lourenço, fazer desse Cruzeiro um time mais competitivo na próxima temporada. Só que essa situação o Cruzeiro quer um jogador que atue pelo lado esquerdo da defesa. Eu não sei se vai ser experiente, se vai ser jovem, se é um cara com potencial de revenda, se é um cara que tem, por exemplo, uma idade que, digamos assim, mediana, tipo a idade do Fabrício Bruno, que tem 27 para 28 anos, ou 28 anos já, não sei exatamente ao certo, mas não sei em qual perfil ele se encaixa de idade, por exemplo. Mas a ideia é de um zagueiro que atue pela esquerda. Ô HG, deixa eu chamar o Everton aqui mais uma vez. Ô Everton, eu queria te ouvir sobre esse debate que a gente teve aqui agora. O Zé Ivaldo é um cara que fica no Santos, o Cruzeiro fez um movimento para não tê-lo na próxima temporada da melhor maneira possível, envolvendo tanto o clube quanto o próprio atleta, e também pensando nesses reforços. Como que você vê o que o Cruzeiro precisa no sistema defensivo, principalmente quando a gente fala de zaga, para ainda aumentar o patamar dessa equipe que é muito boa? Então, Eltinho, bom, em primeiro lugar, eu tenho profundo respeito por quem respeita a instituição, né? O Zé Ivaldo, enquanto atleta do Cruzeiro, respeitou a instituição. Se era um exímio zagueiro, ou se era um zagueiro mediano, um zagueiro ruim, é outra história. Mas ele sempre respeitou a instituição Cruzeiro. Mas a gente precisa destacar duas situações. A primeira delas, agradecer ao Alexandre Matos, né? Porque ele foi peça importante, né, nessa ida definitiva do Zé Ivaldo para o Santos. No Cruzeiro ele não teria a menor possibilidade de ser segundo reserva. Porque a régua subiu muito no Cruzeiro. A régua subiu muito no Cruzeiro. Então, assim, só para se ter uma ideia, quando a dupla de zaga titular do Cruzeiro sai, você olha para o que o Cruzeiro tem, que são zagueiros superiores ao Zé Ivaldo, e aí você ainda fica com uma certa dúvida. E aí veja só o encaixe dessa dupla de zagueiros, que é uma dupla titular que o Cruzeiro tem, né, de Vidalba e Fabrício Bruno, e olha para o banco, você vê Jonathan Jesus, João Pedro e tal, são bons zagueiros, é um jovem, eles são bons zagueiros, mas não estão no mesmo nível. Então eu acredito que nessa virada de ano o Cruzeiro deve buscar pelo menos um grande zagueiro. Não sei se vai... Eu acredito que um zagueiro que jogue dos dois lados, que é mais difícil de encontrar, mas o Cruzeiro deve buscar no mínimo um zagueiro, porque quando sai um dos dois ali é um problema muito grande. Eu acredito que o Cruzeiro deve buscar um zagueiro para atuar pela esquerda na do Vidalba, quando o Vidalba sair, um zagueiro que possa fazer tanto o papel do Vidalba quanto até, de repente, jogar ali numa necessidade de jogar de lateral, enfim. Eu acho que vai ser um zagueiro para substituir o Vidalba, não como titular, mas que possa brigar com o Vidalba, porque arrumar um zagueiro do mesmo nível do Fabrício Bruno hoje é muito difícil, né? Muito difícil. Com a velocidade, com a capacidade de bola aérea que tem, defensiva e ofensiva, com a liderança que tem, acho muito pouco provável e difícil que o Cruzeiro busque, principalmente nas mesmas condições que trouxe o Fabrício Bruno, né? Mas que vai buscar um zagueiro, seguramente. O Cruzeiro não está satisfeito principalmente com o que tem no banco, e vai abrir uma disputa com o Vidalba pelo lado esquerdo da defesa, seguramente. Esse Cruzeiro para 2026 promete. Daqui a pouquinho eu te coloco aqui na roda aqui mais uma vez, viu? Aniversariante do dia, Everton Guimarães. Segura aí um pouquinho, ó. Vem cá, fala pra mim. Em curtir um parque aquático de alto padrão? É isso mesmo. O Aquamais está chegando para mudar o lazer de toda Minas Gerais. E fica ligado, pois começou a Black Friday do Aquamais, com o maior descontão do ano. Durante todo o mês de novembro, a cota VIP Platinum está com descontão de 18%, parcelado, escuta essa, hein? Segura aí, em 24 vezes. Isso mesmo, 24 vezes no crédito. Ó, recorrente, com a primeira parcela reduzida por apenas R$ 49,90. R$ 49,90.
É isso mesmo, 24 vezes sem juros. Primeira parcela por R$ 49,90 para garantir 50 anos de acesso ilimitado ao maior parque aquático de Minas Gerais, sem condomínio e sem mensalidade. E não é qualquer parque não, viu? O AquaMais é a praia de Copacabana, em Minas Gerais. Oh, beleza, hein? Com praia artificial, com ondas e areia de verdade. Tem até o calçadão. Ah, o calçadão. Área VIP com piscinas aquecidas e o primeiro cinema aquático do Brasil. Cinema aquático, para mim, aí é muito. Olha que maravilha, que delícia. Se um filminho e ali, na tranquilidade da aguinha. Lembrando, a cota VIP Platinum é a única que garante acesso às áreas VIPs do AquaMais. Mas atenção, restam apenas 30% das cotas Platinum. Então não perde tempo, manda um oizinho, agora mesmo no WhatsApp. Anota o número 31 99306 2055. Vou repetir, 31 99306 2055. Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Descontão de 18% vem para Black Friday do